Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Elvis, a cinebiografia dirigida por Baz Luhrmann. Eu tive o meu primeiro contato com a cinebiografia do Elvis no mês de maio, quando eu fui assistir o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em sua pré-estreia no cinema. Eu lembro que naquele dia, né, gente, eu tava muito ansioso para ver um trailer em específico, que era o trailer de Avatar 2, O Caminho da Água, que infelizmente acabou não passando na minha sessão. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas a questão, né, gente, é que naquele dia que eu fui ver Doutor Estranho, passaram vários trailers e eu não consegui prestar atenção em nenhum deles, porque eu tava tão focada em ver Avatar que nada ali tava me interessando, sabe? Eu acho que passou o trailer de Jurassic World, passou o trailer de Top Gun Maverick, e nenhum deles conseguiu chamar minha atenção, sabe? Eu tava super dispersa, assim, super agoniada, pensando, meu Deus, cadê o trailer de Avatar? Mas naquele dia teve um trailer que acabou sim chamando a minha atenção, que foi o trailer do filme do Elvis. Eu lembro, né, que logo que aquele trailer passou e eu realmente consegui me concentrar nele, sabe, assistir ele do início ao fim, eu percebi, né, que realmente aquele filme era legal, o trailer realmente tinha funcionado muito bem pra mim. Eu decidi que eu ia ver esse filme no cinema, porque eu imaginei que seria uma experiência legal. Eu confesso pra vocês, né, gente, que eu não sou fã do Elvis, eu não conhecia nada do Elvis, né, eu com certeza, assim, já ouvi música dele, porque ele é um ícone, né, então músicas dele passam em vários cantos, né, inclusive tem vários filmes que tem música do Elvis, né, inclusive Lilo e Stitch, a animação da Disney, passa a música do Elvis lá, então eu conheci um pouco, assim, bem básico, bem superficial do som dele, mas eu nunca parei pra realmente ouvir a discografia dele, sabe, ouvir todos os álbuns, enfim, não conhecia a obra dele como um todo, né, também nunca vi os filmes dos quais ele participou e também nunca pesquisei sobre a história dele, sabe? Existem outras pessoas sobre as quais eu já tinha uma noção maior da história, sabe? Tipo Michael Jackson, a Marilyn Monroe. São pessoas, né, figuras icônicas que eu já tinha um certo conhecimento sobre a vida delas, mas o Elvis eu não sabia de nada. Então eu fui assistir esse filme, né, gente, assim, com a mente totalmente em branco, assim, vazia, para ser preenchida por esse filme, sabe? Todas as informações que eu recebi sobre o Elvis foram novidade. E eu achei que esse filme, gente, foi muito incrível e agora eu fiquei muito interessado em saber mais sobre ele, né, conhecer melhor as músicas dele, porque esse filme realmente conseguiu se comunicar diretamente comigo, sabe? Foi uma experiência muito, muito incrível. Eu gosto muito de filmes que falam sobre carreiras, né, e pessoas tendo a sua jornada até se tornar famoso, especialmente quando essa carreira é no meio artístico e cultural, né? Então, por exemplo, eu posso citar aqui pra vocês um filme lançado ano passado, Cruella, da Disney, que é um filme que eu gostei muito, muito, gente. Quando eu assisti no cinema, eu fiquei muito feliz. E é um filme que é maravilhoso, né? A gente acompanha a Cruella, ela tendo ali a sua carreira, né, enquanto designer de moda, né? Então, a gente vê o mundo da moda naquele filme, do mesmo jeito que a gente vê em Elvis, né, o mundo da música, né, e toda a trajetória dele até se transformar naquele grande ícone e também até chegar no fim da vida dele, né? Porque esse filme conta tudo, né, do início ao fim. E eu gostei, gente, que assim, eu não tenho costume de ver muitas biografias, então não é um tipo de conteúdo que eu tenho aquele costume de consumir, mas eu achei que esse filme aqui do Elvis, ele é legal porque ele funciona mesmo se você não tem esse costume, sabe? Não parece uma biografia, sabe? Eu não sei se as biografias que eu já vi na vida foram chatas, né? Mas muitas eu achava meio monótono, aquela coisa, sabe? O jeito como contava a história da vida de uma pessoa. Mas aqui no filme do Elvis, né, eu achei que tudo foi muito dinâmico, sabe? Tudo foi muito elétrico, muito cheio de energia, e eu achei isso muito legal. Inclusive, né, chegava em certos momentos que o filme parecia que era uma obra fictícia, sabe? Parece que você tá vendo uma fantasia, porque o diretor, o Baz Luhrmann, ele traz uma coisa assim mais extravagante, mais colorida, mais brilhante para esse filme, né? Além de uma montagem de uma edição que é muito acelerada, sabe? Que sempre tem vários elementos em tela que estão ali dialogando entre si, coisas mudando e você indo para frente ou para trás no tempo, né? A gente também tem uma narração aqui que o filme ele começa no fim e, né, a narração vai mostrando pra gente tudo o que aconteceu até chegar naquele ponto, né? Então eu acho que toda essa coisa do filme não ser totalmente linear foi muito bem feita, né? E a montagem dele, o visual dele, acaba fazendo com que tudo isso seja muito dinâmico, muito legal, sabe? Então o filme não fica confuso, não fica aquela coisa assim com muita informação jogada, sabe? Eu acho que conseguiu o diretor trabalhar muito bem todas as informações e todos os acontecimentos de uma forma que ficou muito legal e muito coesa. Eu sei que esse filme também algumas pessoas estavam achando meio ruim a duração, né? Porque tem quase 3 horas de duração. Mas gente, eu gosto muito de filme longo e eu acho que esse é um exemplo de filme longo que é muito legal, muito bem feito, sabe? É
uma duração que é muito eficiente. Não teve absolutamente nenhum momento do filme em que eu me sentisse entediado, em que eu achasse que o que estava acontecendo era monótono, sabe? Nenhum momento tem isso, e eu acho que essa montagem, né, essa edição do filme acaba ajudando nessa sensação, né? Então o filme nunca tá parado, sempre tem muita coisa acontecendo, sabe? Você está sempre vendo muito visuais incríveis, né? Muitas coisas diferentes, muitos figurinos diferentes, né? Então o filme ele fica sempre muito cheio de energia, sabe? É muito alto astral. Então achei isso muito incrível, né, gente? E é um filme que, assim, na era que a gente tá, da atualidade, eu acho que é sempre importante a gente questionar os filmes, né? Se eles são uma experiência cinematográfica ou se era melhor ter sido lançado em streaming. Tem acontecido muito comigo, né? Porque como eu vou muito pro cinema, que às vezes eu vejo uns filmes e eu falo, tipo, nossa, isso aqui é muito simples, muito básico, sabe? Bastava ver em streaming, preferia ter visto em casa, né? Não merecia a experiência do cinema, porque não tem nada de espetacular pra apresentar, né, pra entregar pro público. Mas eu acho, gente, que esse filme do Elvis, ele é feito como um espetáculo, sabe? É o tipo de experiência que vale muito a pena você ter no cinema, sabe? Porque tudo é muito cinematográfico, sabe? Eu acho que tudo funciona muito bem na tela grande e no som alto, né? Inclusive, eu gosto muito que nesse filme a gente vê toda a questão, assim, da preparação do Elvis pra conseguir se apresentar, né? As apresentações dele, os shows que ele fazia. E é muito legal como esse filme consegue capturar a performance dele, sabe? O porquê ele acabou se tornando um grande ídolo, né, um grande ícone da música, e eu achei isso muito legal. Então tem vários momentos no filme que a gente vai ver as apresentações dele, e o jeito que isso é filmado, sabe, o jeito que isso é gravado, parece que você realmente tá num show, e eu amei ter visto no cinema, sabe, com a caixa de som ali bem alta, a música bem alta, foi uma coisa muito energética realmente, sabe, eu acho que essas são palavras que eu vou repetir muito nesse vídeo, né, de energia, de eletricidade, de dinamismo, porque é o que esse filme passa pra gente, sabe, gente, ele é muito bem feito, ele é muito alegre, sabe, ele é muito agitado, e eu gosto de filme assim, sabe? Eu gosto de um filme que ele consegue ser longo sem nunca perder a sua energia, sabe? Sem nunca ficar monótono, sem nunca ficar parado. Então é um filme que eu acho que vale muito a pena ver e vale a pena ver no cinema. Outro aspecto legal desse filme, né, gente, é que a história do Elvis acaba também tocando em outras histórias, outros acontecimentos históricos que são muito importantes da gente refletir a respeito, da gente pensar a respeito, né? Então a gente acompanha a história dele principalmente na década de 50, 60 e 70. E durante o filme a gente vai tendo, né, várias referências a coisas que estavam acontecendo, né, no seu contexto histórico, né, o contexto histórico da carreira dele. E eu achei isso muito legal. Então o filme, por exemplo, leva a gente a refletir muito e a discutir muito, né, sobre racismo e segregação. E também sobre o fato, né, de que o estilo do Elvis, né, o rock e tudo mais, veio da comunidade negra, sabe? E é uma coisa que a gente tem discutido muito nos últimos anos, né? Eu digo assim, que eu não sou muito... não entro muito nessas discussões sobre Elvis, porque eu não conhecia de fato ele, mas às vezes eu chegava a ver na internet algumas pessoas falando, né, sobre a questão, assim, de apropriação cultural, né, de que o rock foi criado pela comunidade negra e o Elvis é considerado o rei do rock, e que isso não seria necessariamente uma coisa correta, né, e as pessoas começando a questionar isso, e eu achei legal que o filme, ele meio que não... esquece essa parte da história, sabe? O filme aborda isso, que eu achei que foi interessante, né? Então acho que é legal por esse filme ter essa camada a mais, e eu sinto que o filme não é que passa pano pro Elvis, mas também não vilaniza ele por essa questão, sabe? O filme explica pra gente o contexto sobre o ponto de vista dele, né? Porque a gente vê que ele cresceu fazendo parte dessas comunidades, né? Que haviam várias pessoas negras, enfim, então ele vivia junto com aquelas tradições, com aquela cultura, né? Então ele ouvia aquele tipo de música, né? Ele saía com aquelas pessoas que tinham aquela cultura, aquele estilo. Então por isso ele acabou sendo moldado dessa forma, sabe? Não foi só uma coisa de que ele roubou algo que era de outra pessoa, mas ao mesmo tempo o filme também deixa claro que existem vários outros artistas negros que eram tão bons quanto Elvis, talvez até melhores que ele, mas que acabavam não tendo oportunidade, né? Por causa de toda a questão do racismo, da segregação e tudo mais, né? Então eu acho que o filme acabou abordando isso muito, muito bem, sabe? Eu achei que foi um aspecto que deixou a experiência ainda mais rica, né? E que faz você pensar muito e refletir muito depois que você assiste, né? Eu acho que o filme tem muito disso. E como você também pode pegar a trajetória do Elvis e você pensar sobre outros artistas que vieram depois dele. É muito fácil você ver a trajetória do Elvis, sabe? Você vê semelhanças com a história do Michael Jackson, com a história da Britney Spears, sabe, com a história da Madonna e várias dificuldades que eles têm, né, dentro da indústria. Eu achei isso muito legal. A gente percebe que a indústria, né, gente, da música e de Hollywood, enfim, das artes no geral, infelizmente é muito tóxica, né, tem muita coisa abusiva, muita coisa horrível que acontece, né, esses grandes astros, a gente vê aquela coisa muito bonita, né, deles ali como celebridades e tudo mais, mas os bastidores costuma ser realmente, assim, muito difícil, e eu gostei que o filme mostra bastante esse lado, sabe, o filme humaniza bastante o Elvis.
Elvis, até chegar ao ponto, né, gente, que eu me apaixonei pelo Elvis como personagem e por causa disso acabei, né, tendo essa vontade agora de conhecer a pessoa real, né? Eu saí desse filme com muita vontade de ouvir a discografia dele, de assistir os filmes, né, que ele fez e de conhecer mais de verdade da história dele, né? Eu costumo ter uma ligação muito forte com as pessoas por trás das obras que eu gosto. Então, pra mim, sabe, ouvir uma música de um artista ou ler um livro de alguém, normalmente significa que eu gosto do autor enquanto pessoa, sabe? Eu gosto do cantor enquanto pessoa. Então, eu gosto de sempre saber a história da pessoa por trás. E agora que esse filme, né, me mostrou quem era o Elvis, eu tô muito mais interessado a ir ouvir a música dele, né, e conhecer o trabalho dele do que antes, sabe? Antes ele era só uma coisa assim muito intocável, que as pessoas falavam, Elvis e tudo mais. E eu não tinha interesse nisso, sabe? Mas agora que eu tenho uma visão mais humanizada dele, eu tô muito mais interessado para conhecer o trabalho dele. Outra coisa que eu preciso exaltar aqui nesse vídeo é a atuação do Austin Butler, que fez o papel do Elvis. Eu já conhecia esse ator, né? Eu lembro que ele fez The Carrie Diaries, que é uma série que eu acompanhava, né? The Carrie Diaries foi uma série spin-off, um prequel de Sex and the City, né? Em que a gente acompanhava a infância da Carrie, né? Então eu sou muito fã de Sex and the City. Inclusive faço conteúdo aqui no canal, né? Fiz vídeos sobre todos os episódios, né? Do Revival, que se chama And Just Like That. Então é um universo que eu gosto muito, né? E eu lembro de ter gostado bastante dele quando eu o conheci trabalhando em The Carrie Diaries. E eu acho que é muito legal ver ele agora, né? Nesse momento da carreira dele, né? Ele mais velho, trazendo um trabalho tão incrível, né, gente? Inclusive, eu acredito fielmente, né, que ele vai acabar recebendo uma indicação pro Oscar, né, de melhor ator. Eu não sei se ele vai vencer, mas com certeza ele vai ser indicado, né? Eu achei que o trabalho dele foi muito bem feito, né? Inclusive, no final do filme, eles mostram algumas imagens, né? Alguns videozinhos, alguns trechos do Elvis original, né? O Elvis verdadeiro. E você vê que realmente, né, gente, o Austin Butler, ele conseguiu reproduzir muito dos trejeitos dele, sabe? Do jeito que ele tinha. Então, achei que foi uma atuação muito bem feita, né? E como eu falei, ele conseguiu humanizar o Elvis, né? Então, ele não fica só com aquela coisa de ser um ícone da música, mas você começa a se interessar por ele enquanto pessoa. E eu achei que isso foi muito importante, né? Foi essencial para que esse filme funcionasse tanto pra mim, né? Então acho assim que tanto o Baz Luhrmann, né, que é o diretor, e o Austin Butler, eles merecem com certeza indicação ao Oscar, né, de melhor ator e melhor diretor. Achei que o trabalho deles foi incrível. E, inclusive, né, falando do diretor, o Baz Luhrmann, eu fiquei com vontade de ver mais da filmografia dele. Eu acho que o único filme que eu assisti dele foi O Grande Gatsby, que foi um filme que eu não curti muito, mas foi mais porque eu não gostei da história, não foi porque eu achei a direção ruim nem nada, né? Eu acho que vários aspectos legais da direção dele aqui em Elvis já estavam presentes lá em O Grande Gatsby, então eu tô com vontade de ver outros filmes desse diretor, né? Eu acho que vai ser muito legal conhecer mais da filmografia dele. Mas então, né, gente, isso é o que eu tinha pra falar pra vocês sobre o filme do Elvis. Realmente vale muito a pena assistir, especialmente se você puder ver no cinema, né? Então, se for possível, corre pra ver na maior tela possível, né, com a melhor caixa de som, que vai ser uma experiência incrível. E agora eu tenho que gravar outro vídeo, né, porque no mesmo dia que eu assisti o filme do Elvis, eu também vi nos cinemas um filme de terror chamado O Telefone Preto. Então, se você gosta de filme de terror, né, e quer saber o que eu achei desse filme, não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, até mais!